E hoje, nessa aula do nosso curso gratuito de Tailwind CSS, o link da playlist completa está na descrição do vídeo, nós vamos fazer a criação de mais um componente reutilizável. Nós vamos criar o componente de cabeçalho para que a gente possa agilizar o desenvolvimento das seções do nosso layout. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo. E aqui no Figma, eu fiz uma análise e nós temos dois tipos de cabeçalho. Nós temos este aqui, que é o H1, que ele tem essa cor branca e essa estilização. E temos aqui este H2, que ele se repete em várias outras seções aqui dessa página web. Então, eu identifiquei que nós temos esses dois cabeçalhos, que seriam o H1 e o H2. E aqui, se a gente for ver no Figma, tem alguns outros locais que é indicado que é um H4 ou que é um H3, por exemplo. Mas eu acredito que em questão de sintaxe, isso aqui seja muito mais parágrafos. Então, eu não vou criar variações no meu componente cabeçalho para H3, H4. Vamos apenas fazer o H1 e H2. E essas estilizações desses outros textos podem vir em um componente de texto, mas não no componente de cabeçalho. Eu estou agora no Visual Studio Code e aqui dentro da pasta Components nós vamos criar uma nova pasta chamada Heading. E dentro desta pasta head, nós vamos criar o arquivo index.jsx, que aqui dentro nós vamos fazer a criação do nosso componente de cabeçalho. Então, primeiro de tudo, a gente vai aqui fazer um export const heading é igual a uma arrow function. E é aqui dentro dessa arrow function que nós vamos colocar toda a regra desse componente. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui que a gente vai receber children, que basicamente vai ser o texto do cabeçalho, e a gente também vai receber aqui uma prop chamada type, que o valor padrão dessa prop type vai ser H1, porque por padrão a gente vai renderizar o cabeçalho do tipo H1. Então, aqui dentro do componente, eu vou fazer o seguinte: if type é igual a H1, nós vamos fazer esse retorno aqui, o retorno da tag H1, e dentro da tag H1 nós vamos colocar o children. Mas se por algum acaso o tipo, a variante tipo, ela for igual a H2, aí sim a gente vai retornar aqui o cabeçalho H2 e a mesma coisa aqui, ele vai renderizar o children. O que vai variar de um para o outro é basicamente as classes do Tailwind que nós vamos aplicar. Então, já vou colocar aqui class name é igual nesse H2 e class name é igual nesse H1. E, na verdade, nesse momento aqui, como nós vamos ter somente o H1 e o H2 nesse componente de cabeçalho, a gente pode até mudar a regra do if. Então, a gente pode tirar esse if aqui e deixar somente o return. Então, isso aqui é o que se chama padrão de early return. Eu retorno assim que possível. Então, se esse if aqui em cima ele for verdadeiro, esse return aqui ele vai ser executado e aqui embaixo nunca vai chegar a ser executado. Essa linha aqui onde retorna o H2. Mas caso esse if não seja executado, ou seja, o tipo não seja igual a H1, aí ele vai vir aqui para a próxima linha de código, que no caso é o return do H2. Então, com isso criado, eu vou lá no arquivo app.jsx e vamos colocar esse componente de cabeçalho para que a gente possa começar a fazer os nossos testes. Então, aqui eu vou seguir a mesma linha, eu vou começar a editar heading e o próprio VS Code ele vai fazer a importação aqui para nós. Aqui ele não fez, então vamos fazer manualmente aqui. Então, import, abre e fecha chaves, from.components/heading. E aqui dentro, como nós estamos fazendo um export nomeado, ou seja, quando eu fazer a importação do componente desse arquivo, tem que ser exatamente esse nome heading. Então, eu coloco aqui as chaves e coloco aqui heading. Caso eu queira renomear, eu posso, por exemplo, colocar isso aqui, as cabeçalho, né? Só um exemplo. Eu posso aqui mudar o nome da importação aqui nesse arquivo, mas no caso eu não quero, eu vou deixar como heading assim mesmo. Então está o heading aqui e eu vou aqui também duplicar esta linha para que a gente teste a variante H2. Então eu vou tirar essa class name aqui que nós aplicamos em um vídeo anterior por critério de teste. Então aqui eu tirei e nesse segundo heading eu vou colocar aqui type é igual H2
E aqui o texto vai ser Hello World of Heading 1. E aqui vai ser Hello World of Heading 2. Então, salvei aqui. E agora a gente tem que partir para a estilização com as classes do Tailwind. Então, seguindo o Figma aqui, o font size é de 74 px, font weight de 700 e o line height de 84. E a gente tem essa cor branca aqui no H1. No H2, nós temos font size de 48, line height de 55. Vamos começar aqui então pelo H2. Então, eu vou começar aqui a aplicar a classe text, traço, vou apertar Ctrl espaço para que a extensão do Tailwind, a Tailwind IntelliSense, ela traga para nós as classes que aplicam o tamanho de fonte. Então, no nosso caso, nós precisamos de uma classe que tenha 48 px, e no caso, essa text traço 5xl. Ela aplica essa font size 48 px e o line height de 1. Então, vou colocar essa classe e depois dessa classe eu vou chamar aqui essa outra classe chamada leading, que ela altera o line height. Então, vamos procurar aqui. O maior valor que ela tem aqui é um line height de 40 px, que não é o que a gente quer. O que a gente quer é um valor de 55 px. Então, como o teu índice, a gente for aqui com o mouse em cima, ele trabalha com range, e a gente quer 55 px, então como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 55 px e dividir por 16, que normalmente é a medida padrão de um ren, para a gente saber quantos rens a gente precisa aplicar de line height. Então, para isso, eu vou aqui, vou abrir a calculadora e vou pegar o 55 e dividir por 16, que dá este valor aqui em rens. Então, eu vou dizer que o meu leading é igual a tracinho, e vou colocar o colchete, porque é um valor arbitrário, não é um valor que tem no tema de configuração do Tailwind. Claro, a gente pode até estender o arquivo de configuração para adicionar esse line height de 55 px, mas no caso eu não quero fazer isso. Então vamos fazer desta forma aqui, e agora colocando o mouse em cima, line height aqui igual a 55 px. Então a gente colocou isso nesse H2. Vamos ver o que mais que a gente tem de estilização. A gente tem essa fonte graphic e essa color aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar, então, aqui font-graphic. E agora, eu vou lá no arquivo de Tailwind, tailwindconfig.js, que nós fizemos as configurações das cores, para ver qual o nome que a gente colocou. E, nesse caso, a gente colocou a cor chamada text. Então, eu vou dizer que este H2 aqui, ele vai ter text-text. Ficou meio estranho assim, né? Porque a cor ela se chama text e a classe Tailwind que a gente aplica para mudar a cor do texto também se chama text. Então ficou essa situação aqui, text-text. No mais, são essas as estilizações. Aqui neste H1, o que nós temos? Temos um font size de 74 px, line height de 84. Então vamos aplicar essas classes aqui. Como a gente viu aqui, a classe que tem maior tamanho de font size aqui no Tailwind é esse 48 px, mas como a gente precisa aplicar aqui 74, nós vamos ter que colocar um valor arbitrário. E para colocar então o valor arbitrário, eu vou vir aqui, pegar o 74, dividir por 16 para ver quanto que isso aqui dá em array. Então, 74 px é igual a 4.625 array. Então, agora no Visual Studio Code, eu vou vir aqui e vou colocar text, tracinho, abre e fecha colchete, e vou colocar 4.625 array. Então, se a gente for ver aqui, 74 px. E isso ocorre, né? Porque esse Figma, ele não foi pensado, ele não foi construído seguindo os padrões do Tailwind. Então, isso faz com que seja necessário a gente fazer esses cálculos aqui, colocar esses valores quebrados aqui de ren. Então, esse aqui é o tamanho de font size, e agora o tamanho de line height nós vamos colocar leading, tracinho, abre e fecha colchete, e aqui a gente tem 84, então a mesma coisa, a gente faz 84 dividido por 16, e nesse caso vai dar 5.25 ren. Então a gente vem aqui e coloca 5.25 ren no H1. Ele vai ter a fonte graphic, e na verdade vamos colocar o fonte graphic bold, já que ele tem o font weight de 700. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Desta forma aqui. Esse texto do H2 a gente não consegue ver porque ele é da mesma cor dessa cor de fundo. Então, o que dá para a gente fazer? Só para a questão de teste. Então, eu vou separar aqui
esses cabeçalhos, vou colocar eles dentro de uma outra div, e nessa outra div eu vou colocar uma outra cor de fundo para que seja possível da gente visualizar. Eu vou colocar BG traço e vamos procurar alguma cor aqui, vamos colocar alguma cor verde, esta aqui, só para que a gente tenha uma cor de fundo diferente da cor de texto. E olha só, nós temos aqui Hello World of Heading 1, Hello World of Heading 2. E vamos então inspecionar aqui o elemento para que a gente veja o tamanho que foi aplicado. Então, 48px e a fonte graphic, que é o que está definido aqui. Então, 48px, line height de 55. Onde está o line height? Ele não aparece aqui, mas ele aparece, a gente consegue ver ele aqui na aba Computed aqui do DevTools. Então, esse texto aqui, o que está faltando aqui para nós é nós organizarmos para que a gente consiga passar cores customizadas para esse cabeçalho. Para que, por exemplo, a gente tenha esta cor aqui, que seja a cor padrão, mas que a gente possa, por exemplo, ter essa variante aqui com a cor branca. Nós vamos adicionar uma nova prop, ela vai se chamar Color. E aqui dentro desse componente nós vamos criar uma variável chamada Customized Color, que ela é igual a color, nós vamos fazer um operador ternário. Então, se a minha própria color for igual a white, nós vamos retornar a classe text-white. Caso isso aqui for falso, a gente vai retornar aqui a classe text-text e por padrão essa própria aqui ela vai ter o valor de uma string vazia. Aqui no app.jsx, o meu cabeçalho do tipo H2, eu já coloquei que ele tem a própria color white, para que a gente possa fazer o teste. Então, com essa variável customizedColor criada, nós vamos vir aqui onde nós aplicamos o class name e vamos transformar isso aqui numa template string. Então, a gente remove as aspas simples, colocamos aqui a chave e esse sinal aqui, né, que é a crase. Então, nós colocamos isso aqui no início e no final. E antes do final aqui, antes dessa última crase, nós vamos colocar, então, dentro de chaves e desse cifrão aqui, nós vamos colocar a variável customizedColor. E agora a gente vai precisar, então, repetir o mesmo processo aqui embaixo. E aqui embaixo a gente tinha essa classe text-text, eu removi ela também para que a definição da cor sempre venha dessa variável aqui. Então, nós temos o componente aqui, vamos testar e olha só que maravilha, o nosso H2 aqui ele está na cor branca. Vamos testar então aqui com o H1 também. Eu vou dizer que o meu heading aqui, que ele não tenha a prop type, o que faz com que ele seja um H1, ele vai ter a color igual a white. Então, salvei aqui e olha só, está white também, né? E por enquanto, como esse aqui é um componente bem simples, essa regra aqui dessa própria color, por enquanto, ela é suficiente. Mas caso na sua aplicação você tenha mais variações de cores, é claro que aí você pode incrementar essa lógica. Você pode, por exemplo, ter um switch, que ele verifica por diversos valores dessa prop e retorna diferentes classes do Tailwind. Legal, né? Então, no vídeo de hoje, nós fizemos a criação do componente de cabeçalho, com as variantes H1 e H2 e também a customização de cor. E com isso, nós temos mais um componente pronto, mais um componente reutilizável que a gente tem aqui no nosso projetinho. Então, se você está gostando do curso e gostou dessa aula, deixa o like aqui embaixo e fica ligado nos próximos vídeos do nosso curso. No mais, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!